Salve a malandragem. Ê, catimbozeiro! Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Ele é malandro. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora, professora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Fique por dentro da agenda de cursos e atividades do Templo e do Colégio Luz Dourada, através dos sites www.luzdourada.org.br e www.colégioLuzDourada.org.br. Se você está perdido, ele vai lhe ensinar o caminho do Senhor. Ele é malandro, você trabalhador. Ele é malandro, você trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Seu Zé, quando vem de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Seu Zé, quando vem de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Seu Zé Pilintra, faça tudo o que quiser, só não maltrate o coração dessa mulher. Seu Zé Pilintra, faça tudo o que quiser, firma seu ponto, vem me dar o seu axé. Seu Zé Pilintra, onde é que o Senhor mora? Onde é sua morada? Seu Zé Pilintra, onde é que o Senhor mora? Eu não posso lhe dizer, porque você não vai me compreender. Eu nasci no Jurema, minha morada é bem pertinho de Oxalá. Eu não posso lhe dizer, porque você não vai me compreender. Eu nasci no Jurema, minha morada é bem pertinho de Oxalá. Pulando cruzado no meio do terreiro, chegou. Pulando cruzado no meio do terreiro, chegou. Povo da Bahia do Congo e da Lei Nagô. Chegou Zé Pilintra que veio do lado de lá, Pulando e bebendo e gritando, vamos saravá. chegou Zé Pilintra que veio do lado de lá, Pulando e bebendo e gritando, vamos saravá. saravá, oh, saravá, saravá, oh, saravá, saravá, oh, saravá, saravá, oh, saravá. Eu firmei o ponto para Saravalo, se fé, Maria Padilha, rainha do candomblé. Eu firmei um ponto para Saravalo, se fé, Maria Padilha, rainha do candomblé. Candomblé, oi, candomblé,
Candomblé, oi, candomblé. Candomblé, oi, candomblé. Candomblé, oi, candomblé. Saravá, seu José Pilintra, é da Bahia. Boa noite a todos os ouvintes do programa Amigos do Seu Zé, aqui na Rádio Toques de Aruanda. Você que está sintonizado nessa rádio, que tem 24 horas programação no ar. Se você quiser mandar as suas perguntas para o seu Zé Pilintras responderem, você pode mandar pelo MSN toquesdearuanda@hotmail.com. toquesdearuanda@hotmail.com. Toda quarta-feira, a partir das 19 horas, estamos aqui para apresentar esse programa Amigos do Seu Zé. Nós estamos no Templo da Luz Dourada. Eu sou a mãe Mônica Berezutti. Uma boa noite a todos. Um beijo no coração de todos. E agradecer a todos os seus Zés Pilintras do Templo da Luz Dourada da casa que estão incorporados nos médios hoje. Hoje nós temos a presença do seu José Pilintra incorporado no pai Marcelo Berezutti. Nós temos a presença do seu José Pilintra incorporado no pai Clélio. Nós temos seu José Pilintra incorporado no Fernando. E nós temos seu José Pilintra incorporado no pai Ricardo. Hoje são eles que vão dar as respostas a todas as suas perguntas. Um axé a todos, uma boa noite a todos. E vamos lá. Vem de Christian, do Bonfim, de Roraima. Christian, um beijo no seu coração. A todos de Roraima, um beijo no coração. Boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade de perguntas no programa. Estamos todos juntos, escutando aqui em casa. Minha mãe Rosângela, meu irmão Fábio, minha irmã Jéssica e até meu sobrinho de 3 anos, o Caio. Em respeito à sua pergunta da semana passada, tá? Que foi respondida, a sua pergunta em questão não foi respondida, que foi até o Alan que apresentou o programa. Eu quero te agradecer e assim, também em sequência, tem um outro ouvinte que pediu um ponto do Pai Xangô. Essa vem de Luiz. Você, Christian, um beijo no seu coração e continue com a sua família sintonizada na rádio, ouvindo o programa como todos do mundo inteiro. Muito obrigado pela sintonia, por estar junto conosco nesta caminhada. Agora, Luiz de Buritis, de Rondônia. A todo o pessoal de Rondônia, ele fala assim, boa noite, eu gostaria de saber que tipo de oferenda podemos colocar para Pai Xangô, e essa pergunta foi respondida. E você pediu um ponto de louvação do Pai Xangô. Então nós vamos começar o programa cantando esse ponto, em homenagem ao seu Pai Xangô e a todos os Pai Xangôs da Umbanda. Salve o nosso divino Pai Xangô, saravá o nosso divino Pai Xangô. Trovejou lá no céu e o mundo balanceou. Trovejou lá no céu e o mundo balanceou. Ó Cristo, e o mundo balanceou. Ó Cristo, e o mundo balanceou. Só não balanceou a coroa de Xangô. Só não balanceou a coroa de Xangô. Trovejou lá no céu e o mundo balanceou. Trovejou lá no céu e o mundo balanceou. Ó Cristo, e o mundo balanceou. Ó Cristo, e o mundo balanceou. Só não balanceou a coroa de Xangô. Só não balanceou a coroa de Xangô. Saravá, o nosso divino Pai Xangoiê. Essa homenagem vai para vocês, todos de Rondônia, e para o divino Pai Xangô, o orixá da justiça da Umbanda.
Um beijo a todos de Rondônia, muito axé a todos e que Pai Xangô nos ilumine e nos abençoe todos os dias. Tem um outro pedido de ponto aqui, que ficou da semana passada, do outro programa, não semana passada, do outro programa, e esse pedido vem de Miguel, de Barra, da Bahia, a todo o pessoal de Barra da Bahia, um beijo no coração. Ele diz assim: boa noite, poderiam cantar um ponto de Pai Ogum, pois ele é meu pai. Tenham uma boa noite. Eu vou cantar o ponto de Pai Ogum, depois vamos responder a pergunta sobre a pipoca na Umbanda. Saravá ao nosso divino Pai Ogum. Abra meus caminhos, meu Senhor da bandeira, Ele é meu Pai, Ogum Choroquê. Ogum Choroquê. Sabe, Ogum? Saravá ao nosso divino Pai Ogum Choroquê, Ogunhê, meu Pai, vai em homenagem ao nosso divino Pai Ogum Choroquê, o Senhor das estradas, dos caminhos, dentro do Campo Santo. Bom, a pergunta é de Miguel, da Bahia. Ele quer saber qual é o fundamento de usar a pipoca na Umbanda. Ele sabe que ela é usada para o Baluaê, mas ele não sabe o fundamento, o porquê. E se pode usar para os outros orixás e qual é a finalidade. Eu gostaria, antes de responder essa pergunta sua, que o seu Zé Pilintra desse boa noite a todos os ouvintes. Estava só aguardando os inícios dos trabalhos. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Estamos muito satisfeitos com o andamento do programa. Existem muitas perguntas a serem respondidas. É de coração que nós agradecemos a todos aqui que nos ajudam a fazer parte desse programa, os ouvintes, o Alan, aos médiuns que estão aqui nos ajudando, dando passagem para o seu Zé Pilintra, o Gama e Mônica, para que a gente consiga realizar esse programa aí para você na noite de hoje. E obrigado a você que nos ouve, obrigado que você nos manda as perguntas também. Meu axé a todos e um ótimo programa a todos. Vamos lá, seu José Pilintra, vamos dar mensagem para o pessoal da noite, por favor. Boa noite, na força de Pai Ogum e o Pai Xangô, que abra o caminho de vocês e dê muito equilíbrio. Boa noite a todos. Uma coisa muito rápida, tá? Um caminho religioso, um caminho da espiritualidade, ele é como se fosse um funil, filho, tá certo? E conforme você avança nisso, o caminho vai se afunilando, tá? Vai ficando, vamos dizer assim, um pouco mais difícil caminhar, tá? Provações chegam, dúvidas chegam, tá certo? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: persevere na sua fé e preste muita atenção no que vem à tua mente, se é teu ou se não é teu. Se não é teu, manda encaminhar, manda que busque seu caminho. Se é teu, medite com calma, para ver se é isso mesmo que tu tá sentindo, tá? Uma boa noite, e que Pai Oxalá abençoe e Nossa Mãe das Candeias ilumine o vosso caminho. Que Nosso Senhor do Bonfim abençoe a todos, que entre no lado de cada um e se faça presente dentro do coração e na mente, para que vós possam continuar caminhando no sentido da evolução. Salve a todos. Muito bem. Vamos começar com aquela pergunta da pipoca. O senhor pode responder? A pipoca, primeiro, ele quer saber se pode utilizar para mais alguma oferenda de algum orixá. Na verdade, eu acho que ele quer saber o fundamento só. Só o fundamento? Explicar alguma coisa, o que pode ser explicado assim. Tá né? certo. A pipoca, ela é utilizada principalmente por nosso Pai Baloaê e Pai Omulu. Ela tem o significado da transformação, da evolução.
Por isso que é utilizado com o pai Baloê, que é o quê? O pai da evolução, das passagens. Então o milho ele simboliza isso. O milho também pode ser utilizado, a pipoca pode ser utilizada também em descarrego. Você pode utilizar a pipoca para descarregar. É um elemento muito bom para você usar nos descarregos. Muito bem. Vamos a outra pergunta. André de Portugal. Boa noite, mãe Mônica. Salve suas forças, seu José Pilintra. Mãe Mônica, manda um abraço para todo mundo aqui de Portugal. Gostaria que o seu Zé, se ele pudesse falar, qual é o futuro da nossa amada Umbanda. Seu Zé Pilintra é meu padrinho. Parabéns pelo programa. André, de Portugal, um beijo grande no seu coração. Um abraço a todos de Portugal sintonizados neste programa. Muito obrigada pelo respeito, pelo amor, pelo carinho e principalmente por você estar mandando a sua pergunta e esse programa é feito por vocês. Então, são vocês ouvintes que mandam as suas perguntas para o seu Zé responder. Então, assim, mesmo que você está em Portugal e onde você estiver, no momento que o seu Zé Pilintra está respondendo a sua pergunta, a energia ela não tem distância. Você vai receber não só a resposta, mas o axé do seu Zé direcionado na sua vida, pessoalmente falando. Tá? Eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, a todos vocês, muito obrigada por estar perguntando e todos de Portugal, um axé muito grande. Falar do futuro da Umbanda, eu acredito assim, que depende muito, muito mesmo dos umbandistas de hoje, das atitudes dos umbandistas de hoje. O futuro espiritual a Deus pertence. Pai Olorum é que determina e o trono das 7 encruzilhadas tem todas as suas determinações já traçadas para o futuro da Umbanda. E isso não compete até a nós sabermos. Nós não sabemos. Nós sabemos, seu Zé? A gente sabe que a questão da Umbanda, filha, vai ser muito... vamos lá, né? O princípio da religiosidade, quando ela é definida pelo astral, ela segue uns preceitos, né? Mas vocês têm que lembrar que tudo envolve também a questão do ser humano, né? Então, assim, hoje a Umbanda, ela está numa fase inicial e a Umbanda carece de união, né? Assim como outras religiões afrodescendentes, porque enquanto não houver essa união entre os umbandistas e eles seguirem num caminho para que essa união favoreça a eliminação do preconceito e de todas essas questões negativas em prol da religião, ela fica difícil. Mas como é que a gente consegue fazer isso? Pelo estudo, pelo exemplo, fazendo as coisas acontecerem, né? Toda religião, ela é traçada para ela ter um começo, um meio e um fim, né? Não consigo falar para você do futuro. Eu consigo falar para você que a Umbanda nasceu para ela ter um começo, um meio e um fim, assim como a Igreja Católica ela nasceu para ter um começo, um meio e um fim. E tem religiões hoje que elas já nem existem mais e eram praticadas antigamente. Elas nasceram... Uma era religiosa, segundo que eu estudei, são 7.000 anos. Isso aí. Então, dentro desse período, vai acontecer o quê? Existe o nascimento, naquela fase de nascimento tem o preconceito que as outras religiões mais poderosas vão para cima dessa religião, depois tem um período de crescimento, estabilização e queda. Isso é natural, isso é de qualquer religião, viu, André? A Umbanda não é diferente disso não, mas o que precisamos mesmo é conhecer, ter o conhecimento, porque para você poder bater no peito e falar que é umbandista, você precisa conhecer para você poder argumentar. Senão as pessoas falam, que bom, você é umbandista, faz o quê? Assim, deixa eu ver. É bonito. Tem os guias. Tem seu Zé lá. Eu sou caridoso, Mas por que você põe a guia? Então, a guia é para dar uma enfeitada mesmo. Então assim, fica difícil, né? Aí ninguém vai acreditar em você, nem você mesmo. Agora, você tendo argumentos... Eu acho que a convicção de ser religioso baseada em argumentos, né, em conhecimento. Para você poder mostrar através do exemplo que as pessoas têm aquela mania de ainda achar que
o umbandista não tem estudo, né? O umbandista é um médium que ele teve acesso ao estudo, coitado, e aí de noite ele é pai de santo. É muito pelo contrário. Hoje, se você olhar a religião de Umbanda, a grande maioria são pessoas que têm faculdade, que são pessoas que têm estudo, estrutura familiar bem definida. Por quê? Porque a Umbanda já está passando por uma segunda ou terceira transformação, né? Ela começou de um jeito, agora já são outras pessoas. E o bacana é assim, que nós temos visto assim, seu Zé, vivenciando, que muitos terreiros têm o marido e a mulher, pai e mãe de santo. Sim. Acho isso muito bacana. Não, isso é uma tendência. A família dentro, uma família que constitui um templo que sustenta famílias. Então, famílias. Eu acho isso uma base, assim, de honra, assim, muito bom. Não, porque não fica aquela coisa dividida, né? Que ou é só o marido ou é só a mulher. Porque antigamente o marido tinha missão, o marido tinha missão, a mulher ficava em casa, porque ela não queria participar. Ela não era nem cambone. Então, tinha um atrito familiar danado. Sim. Acabava desestimulando, porque sim. O homem ia fazer, né? O pai de santo ia no terreiro, fazia suas obrigações, fazia tudo bonito, saía lá com muito axé, chegava em casa, a mulher estava brava, bicuda, fazia... Então, é complicado essa repressão silenciosa familiar. Sim, e tem casos, né, de médiums que a mulher vem, o marido vem, a mulher fica, aí fica difícil. Mas a questão do dirigente espiritual, isso está se mostrando agora uma característica dos terreiros de uns 10 anos para cá, terem 2 dirigentes, que não nada impede, justamente por várias questões, né, porque hoje em dia, você pensa aí, um terreiro que tem um único dirigente, o coitado não pode nem ficar doente, né? Se ele ficar doente na sexta-feira, não tem trabalho. Então precisa ter 2 pessoas, e essas pessoas se completam, as pessoas são diferentes, então uma vai ser mais litúrgica, outra vai ser mais prática, elas vão se conversar para que tenha um bom andamento dentro do trabalho. E às vezes o que é bom em um não é bom no outro, o que é bom no outro não é bom no outro. Isso é o complemento, eu acho isso. Então, e tem muito a ver com a pergunta que eu vou fazer, a próxima pergunta aqui, então, seu Zé. Já emenda e vamos embora. Essa pergunta vem de Carla Cris. Carla, um beijo no seu coração. Ela não falou de onde é. Olá, boa noite a todos, seu Zé. Boa noite, Carla. Estou conhecendo a Umbanda há pouco tempo e ouvindo esse maravilhoso programa, onde estou aprendendo muito. Comecei a frequentar um templo de Umbanda em março deste ano e gostei muito. Eu já sabia que tinha mediunidade, porque já frequentei outros lugares espíritas há muito tempo. E em uma gira, o guia que me atendeu me disse que eu tinha uma missão espiritual. Eu gostaria de saber o que pode acontecer comigo se eu não desenvolver minha mediunidade. Eu não sei se alguns problemas emocionais que eu tenho têm a ver com isso. Na minha casa, só o meu pai foi umbandista, mas ele não frequenta mais o terreiro porque ficou doente. Só que todos na minha família eram contra ele frequentar o terreiro. Como ser médium umbandista sem o apoio de ninguém da família? Será que isso quer dizer, então, que eu não devo desenvolver a minha mediunidade? Desde já agradeço, seu Zé. Carla, boa noite. Na verdade, é muito pelo contrário, né? É por isso que você tem que desenvolver a sua mediunidade. Porque ela tem que ser independente das questões externas onde você convive. Então, tem algumas questões emocionais, sim, que elas estão ligadas com a mediunidade. Que você, no despertar da mediunidade, você sente, né, alguns sentimentos diferentes em relação à vontade de chorar, fica meio amuado, e essas coisas vão se resolvendo à medida que o desenvolvimento vai andando. Eu acho muito bonita a sua história, né, porque assim, e você devia tirar o exemplo da questão do seu pai, da perseverança que ele teve de amar uma religião e seguir, mesmo quando todos da família eram contra, né? Então, deve ter gerado várias situações para ele, de certa forma, difíceis de controlar, vamos dizer assim, né? Mas ele perseverou e só parou de ir quando estava doente. A Umbanda é uma religião maravilhosa, onde você pode exercer a sua mediunidade com tranquilidade.
Eu fico feliz que você encontrou um terreiro onde você gostou e está começando o seu desenvolvimento. No fundo, né, você tem um livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é seu, mas você mesmo disse que tem mediunidade, tem que colocar os seus guias internos, porque foi uma coisa que você já descobriu. E hoje as questões estão diferentes da época do seu pai, né? Hoje tem muito mais estudo, hoje tem muito mais conhecimento. Talvez isso torne o seu caminho junto com a sua família um pouco mais fácil, né? E o que eu gosto sempre de dizer em relação à questão da mediunidade, da espiritualidade, é o exemplo, né? O seu exemplo de boa médium, boa conduta, boa postura na sua vida vai mostrar para as pessoas que você está diferente, que a religião está fazendo bem para você. E isso vai acabar com que as pessoas entendam aquilo que você está passando e pelo menos respeitem a sua opinião em relação à religião. Tá bom, Carlos? Isso aí, filho. Salve. Assim, só complementando o que o guia-chefe da casa disse, é o seguinte: essa questão de compromisso, de missão, eu sempre digo isso, ela está atrelada diretamente àquilo que o teu coração manda, tá certo? A missão e a vontade, o amor por aquela função, aquela determinação tem que estar caminhando junto, tá certo? Então, mas pelo que eu ouvi da sua pergunta, isso não é o problema são outros que o companheiro já explicou e já te deu orientação. Só uma coisa em relação ao desenvolvimento que tu mencionou. A mediunidade, filho, ela é dada, tá, por um propósito, tá certo? Então é assim, a questão de desenvolver, ela é necessária. Porque se tu não desenvolver essa mediunidade de alguma forma e atuar de alguma forma num trabalho, sendo Umbanda ou sendo outro trabalho da lei, isso pode lhe causar certos incômodos, porque a energia inerente em você, ela vai querer dar vazão de alguma forma. Então isso pode lhe causar certos incômodos. Então tu tem que buscar um caminho, tá, de desenvolvimento e de aplicação dessa energia que está aí aflorando, tá certo? Senão isso vai ser usado, infelizmente, para outras coisas, tá? Quando tu estiver fora do teu corpo, por exemplo, dormindo, alguém vai usar essa energia que tu tem demais no corpo, vamos dizer assim. Então, canaliza isso, busca um caminho, se é o caminho da Umbanda, pelo que eu percebi, siga firme. Como eu disse, no começo o caminho vai afundilando mesmo, tá? Mas tu tem que ter perseverança nessa caminhada. Muito bem. Essa pergunta vem de Marco Antônio, São Paulo. Marco Antônio, um beijo no seu coração. Boa noite, seu Zé. Gostaria de saber se fora pinga, eu também posso colocar café para o senhor José Pilintra? Obrigado. Eu não tomo, não. Eu gosto de pinga pouco. Eu gosto de cerveja. Não se aplica o uso de café para Zé Pilintra, tá bem? Na linha das almas, linha de Preto Velho. Isso aí, amigo. Tá bem? Beijo no seu coração, Marco Antônio. Obrigado pela pergunta. Uma outra pergunta. Essa vem de Alain Vari. Alain Vari, um beijo no seu coração. Boa noite, axé e um grande abraço a todos os seus Zé Pilintra. Boa noite. Bom, tenho essa dúvida há muitos anos. Vim de uma criação kardecista que sempre me ensinou a praticar a caridade pura. Hoje em dia, no terreiro no qual trabalho desde os 7 anos, estamos passando por algumas dificuldades. E como solução, pensei em dar aulas de curimba. Uma irmã tem vários cursos de reiki, então pensamos dela dar aula também. Porém, o que me deixa aflito é pensar que estou cobrando por um dom que o Lorum me deu. E fico nesse dilema. Gostaria de saber como é o seu ver nesta questão. Muito obrigado e axé. Eu vejo que você pode cobrar. Qual que é o problema? O que você tem que ver, meu filho, é o seguinte. Se vocês estão fazendo um trabalho onde esse dinheiro vai ser revertido para o templo, porque o templo está passando dificuldades, assim, vocês têm que se mexer de alguma forma, né? Como médiuns da casa. Ou vocês fazem bazar, ou vocês fazem bingo, faz alguma outra coisa que vá trazer alguma coisa, recursos para o terreiro. Se o seu dom é tocar tabaque e é um curimbeiro, é formado e consegue ensinar outras pessoas, não tem problema de
o terreiro administrar esse curso e você doar. Na realidade, você vai estar doando, né? Porque você vai estar ensinando. Ao mesmo tempo que você vai formar outros curimbeiros para estarem aí à disposição do terreiro. O terreiro administra esse valor aí para ajudar lá. A moça do reiki é a mesma coisa, né? Só que assim, o que vocês precisam dosar é o seguinte: ela não pode ficar todo dia dando curso de reiki, senão ela vai viver. Agora, se ela doar um dia por semana dela, para ela dar esse curso de reiki, esse dinheiro ficar pro terreiro, filho, isso não tem problema nenhum, né? Nós temos que separar bem essas coisas do que o pessoal tem, assim. Eu acho muito bonito, assim, eu recebi um dom e vou dá-lo gratuitamente. Ótimo, você recebeu e você vai dar gratuitamente. Só que o terreiro paga a luz, paga a água, vocês pagam papel, copinha descartável e outras coisas. Quem paga isso? Infelizmente a caridade gratuita não vai subsistir para que o terreiro funcione, né? Então vocês têm que arrumar meios. Eu entendo que você faz a sua caridade doando o seu tempo para o templo. E aí o templo reverte isso em forma de benefício, né? Aí o que é muito importante vocês fazerem é, igual é feito aqui, no final do mês é publicado lá quanto se gastou, quanto se arrecadou, o saldo, para que todo mundo tenha ciência e clareza do que está acontecendo dentro do templo, né? É assim, não vejo problema nenhum não de você fazer isso. Eu até vejo com bons olhos isso que você está fazendo junto com a sua irmã para colaborar com o templo. Ele está dando de graça, ele está fazendo a caridade. Então, se ele recebeu esse dom, vai reverter isso. E eu vou falar uma coisa para você: se você der de graça, vai ter gente que não vai fazer. Por isso que é bom também cobrar. Vamos continuar graça, então? Vamos. Próxima pergunta vem de Jamile Juara, de Mato Grosso. Jamile, um beijo no seu coração e todo o pessoal do Mato Grosso. A Jamile pergunta: Mãe Mônica, sua bênção e o axé do seu Zé. Eu queria saber se existe algum problema em utilizar alguma maquiagem no terreiro. Não digo algo extravagante, apenas uma maquiagem básica mesmo. Isso influencia em algo na gira? Obrigada. Seu Zé, responde, por favor. Boa noite, Jamile. Como você mesmo disse, se não for nada extravagante, não tem problema nenhum. Não tem nada que atrapalhe. Só que se você for o dirigente, os seus filhos vão acompanhar os seus passos e os seus exemplos. Então toma muito cuidado no que você vai fazer dentro da sua casa. Tá certo? Eu aqui não deixo, seu Zé. Não deixo. No dia a dia de terreiro, não. Tá? Porque assim, um dia uma aparece com lápis, outra aparece depois com dan, outra vai nanã. Então, varia. O bom senso de uma é um negocinho, o bom senso da outra é lascar a coisa. Então, batom vermelho. É preferível a gente não fazer. Agora sim, por exemplo, existe em algumas festas, vamos dizer assim, né, fechadas até dentro do terreiro, por exemplo, uma vez por ano, as pombagiras, a filha poder a cigana e tal, acho até que fica um perfume, entre outras coisas, um adereço, acho que não tem problema nenhum. Só que assim, o problema do dia a dia do terreiro é a extravagância. O que às vezes para uma é pouco, para outra é muito. Então fica complicado. Eu não deixo piercing, porque é perigoso a pessoa se machucar. Eu não deixo brinco grande, anel grande, às vezes a unha muito comprida. Põe aquelas... Teve uma época que se usava um negócio no cabelo chamado bico de pato. 3 médios minhas se machucaram. Então, é complicado, né? Então, por isso que eu falo, não é problema, né? Energeticamente não é problema, só que não adianta. Às vezes para um não é outro, então a gente tem que generalizar. Não consegue definir um padrão, né? Aí fica difícil. Você fala, pode só uma basezinha, a outra vai aparecer com um negócio no olho. Pode só não chegar, a outra vai aparecer com batom, tenho certeza. Aí fica desagradável, por exemplo, ela tá com uma maquiagem e incorporar um Exu. Fica complicado, né? O Exu não vai gostar. É assim como se um médium masculino incorporar uma pombagira e a pombagira querer pôr um brinco. O médium masculino, ele não vai gostar. Então não tem, o senhor entendeu que assim o peso e a medida, energeticamente, como o senhor falou, tá certo, não teria influência. Só que visualmente é complicado, né? É isso que eu falo pra você, viu, querida? Então não é assim, tá, Jamile? Vamos a outra pergunta então. Matheus de Aracaju de Sergipe.
Mateus, um beijo no seu coração e todo o pessoal de Sergipe. Boa noite. Eu tenho como mentora a entidade de uma cigana, mas quem eu incorporei a primeira vez foi seu Zé. A minha mãe de santo disse que eu não devo incorporar ele fora do terreiro, mas eu só o incorporei uma vez em casa para dar um conselho. Eu gosto muito da entidade de seu Zé, mas nas giras ele é muito calado. Gostaria de saber o que posso fazer para ter uma conexão melhor com ele. Poderiam também falar um pouco sobre a linha dos baianos? Vamos por parte aí, né? Que a pergunta é com relação ao seu pai, seu Zé Pilintra, companheiro, ser calado. Confia, pode ser uma característica dele, tá? Nem todo Zé Pilintra, cada um segue uma forma de estar passando as orientações pro seu filho. A conexão maior com ele tu vai ter durante o desenvolvimento que tu tá fazendo em tua casa e com o passar do tempo, tá certo? Deixando sua cabeça tranquila, a mente vazia na hora do trabalho, para que não haja interferência tua em relação ao que ele está determinando naquele momento, tá certo? Com relação à característica de linha de baiano é uma linha de trabalho extremamente alegre, tá? Feliz, que traz esse axé para levantar o consulente, deixá-lo numa situação mais tranquila, certo? É uma linha de trabalho extremamente eficaz na quebra de demanda. Também tem essa característica de trabalho para que quebre uma resistência do consulente a dizer o que está acontecendo, para que haja um atendimento mais eficaz, tá certo? Que mais? O que foi perguntado? Ele perguntou que teria uma mentora como uma cigana. Ele perguntou isso, né? Que ele afirmou. E falou que o seu Zé Pilintra fica muito calado lá no terreiro e que a mãe disse que ele não deve incorporar fora do terreiro. Esse é o mais polêmico da coisa aí, né? Bom, em relação à incorporação em casa, esse programa aqui esse tema foi extremamente debatido, tá certo? Mas o que eu posso falar rapidamente é que não se deve mesmo, filho, tá certo? Por uma série de situações, tá? Proteção de tua casa, tu pode não saber que energia é aquela que tá chegando, se é realmente seu Zé que tá chegando, já que tu não tem essa conexão tão grande com ele como tu disse, pode ser um espírito zombeteiro, um quiumba, como se diz, aí vai ter dor de cabeça em tua casa, aí tá certo? O que tu pode fazer, filho, que eu recomendo para todo médium, é que chame mentalmente o teu guia e peça para que ele te intua alguma situação, tá? Que tu se prepare como médium para que não haja necessidade de tu estar incorporando um aconselhamento de um médium bem preparado, bem embasado, já tenha de alguma forma a orientação de um guia espiritual por trás daquele assunto, tá certo? É isso, filha, não se pegue a isso de dar aconselhamento em casa. Tu pode ver uma situação que tu acha que tem que intervir, porque o médium é médium o tempo todo. Então, mas busque o teu conhecimento. Busque o teu saber o que dizer naquele momento. E se tu não pode resolver, não pode dar uma orientação correta, porque aquele assunto está fora do seu conhecimento, instrua essa pessoa a buscar uma casa preparada para isso, tá certo? Às vezes, a linha desse Zé Pilintra aí, que você trabalha, é uma linha que, assim, pelo fato de você afirmar que você tem uma mentora cigana, às vezes, emocionalmente, você condiciona a estar mais aberto para essa entidade, tá? E mais fechado para outra. Não é que seu Zé Pilintra não fala, não. Ele fala e fala bastante. Então, assim, a pergunta é, você deixa seu Zé Pilintra trabalhar como tem que ser? Aí é a outra situação. Bom, vamos a outra pergunta. Essa pergunta vem de Rian. Rian, um beijo no seu coração. Boa noite. Eu gostaria de saber que tipo de banho posso tomar antes dos trabalhos de desenvolvimento. Seria um banho de defesa ou de descarrego? Obrigado e muito axé. Seu Zé, responde. Boa noite, Ian. Eu costumo passar para o meu filho da seguinte forma. Dependendo de como você vai estar naquele dia, você se prepara em relação ao banho. Normalmente, para o trabalho, você usa um banho de descarrego, para vir mais fortalecido, mais preparado para exercer sua função mediúnica. Em alguns casos, você pode usar até um banho de purificação, um banho para elevar a sua energia, depende muito de como você tiver em relação a isso. Mas de praxe é o banho de descarrego. Você pode usar um pouco de arruda, um pouco de guiné,
mas isso também depende muito da orientação de quem está dirigindo a sua casa. E depende de algumas coisas que você possa ter em relação à alergia, da sua parte física. Então essa parte do banho tem que ser muito bem orientada em relação aos seus dirigentes espirituais na casa que você segue. Ou se você for o dirigente, tem que buscar esse conhecimento para poder se aprimorar em relação a isso. Tá certo? Tá certo. Vamos a outra pergunta? Essa pergunta vem de Débora, Tauá, Ceará. Débora, um beijo no seu coração e todo o pessoal de Tauá, do Ceará. Peço a sua bênção, mãe Mônica, e a bênção ao seu Zé Pilintra. Nunca tinha visto uma gira somente de Zé Pilintra. Eu vou divulgar esse programa no meu terreiro, dar uma sugestão ao meu dirigente e pedir permissão para termos uma gira somente de Zé Pilintra. Se puderem me dizer qual a atuação de Zé Pilintra durante uma gira e na vida dos médios, para que possamos discutir sobre isso na casa onde trabalho. Muito obrigada pelos conselhos passados, axé. Seu Zé, ela está dizendo que assim, ela adorou a sugestão de fazer uma gira só de Zé Pilintra e vai pedir permissão para a mãe de santo. Ok. Não tem a permissão ainda, vai pedir. Vai pedir. E ela quer saber a atuação de Zé Pilintra durante uma gira na vida do médico. A atuação dentro da gira é uma atuação normal, filho. Não tem nada de... O Zé Pilintra trabalha como? Dando conselho, consulta, descarrego, só ensina que, assim, banho. É direto o negócio, né? Não é muito voltinha, não. A gente já fala direto. Direto no ponto. Já vamos no ponto, entendeu? E a gente vem para ajudar, para auxiliar, para levantar médium, que tem muito médium que está para baixo, a gente chega e levanta o médium, dando conselho, dando a alegria. Puxão de orelha se precisar. Chama numa conversinha, se não dá só um abracinho e assim vai, filha. E ele está falando assim também, né? Na vida do médium, assim, como o Zé Pilintra favorece e auxilia? Quais são os fatores de Zé Pilintra, o seu fator na atuação com o seu filho? Os seus fatores. O que mais favorece um filho, que Zé Pilintra mais favorece um filho, quem trabalha com Zé Pilintra, ou quem conhece filho que trabalha com Zé Pilintra, percebe que ele se torna um pouco mais maleável. Ele começa a entender o sentido de ser malandro. Ser malandro não é passar os outros para trás, é entender a vida e atuar dentro dessas regras que a vida lhe propõe. Entendeu? Da melhor forma, de forma maleável. A sua atuação em ponto de força, qual que é, pai? Eu trabalho na atuação de Pai Ogum. Atuação de Pai Ogum. Então seria campo aberto? Campo aberto, encruzilhada, caminhos, tudo quanto é caminho, eu tô lá. Vamos dizer que tem um termo que nós usamos na Umbanda chamado povo da rua. Povo da rua. É isso mesmo, né, pai? É o povo da rua. E o senhor passa essa mensagem para o seu filho, Clélio, para que ele seja mais maleável? E qual a maior lição que ele precisa aprender com o senhor? Precisa aprender ainda mais coisa ainda. A ser mais maleável do que é. Melhorou, mas ainda precisa mais. Não ser tão rígido consigo mesmo. Não ser tão rígido consigo mesmo e não pensar que as pessoas têm que ser como ele quer. As pessoas são como elas são. E respeitar como elas são. Sabe por que eu estou perguntando isso para o senhor? Porque às vezes os ouvintes e as pessoas imaginam que um guia espiritual está ali só para falar em energia. Não. Em descarrego, em padrão. O guia espiritual atua muito mais de dentro para fora do médium que ele imagine. Não só aconselhando, mas dando exemplo, mas pegando no pé, mas falando para o filho, tá, vai lá, tá, até a entidade deixando o filho ter dúvida. Sim. Deixando o filho balançar, dando as mostras de que o que é, para o filho ter um pouco de bom senso. Acho que um guia espiritual chamado Zé Pilintra, ele veio para trazer realidade para o seu filho. Bom senso, estrutura emocional. Por quê? Porque em outra vida, esse mesmo médium caiu justamente no julgamento emocional. Exatamente, filha. E além de tudo, filha, o pai não tá só para passar a mão na cabeça. Essa é a função do Zé Pilintra. Não tô aqui só para passar a mão na cabeça.
todo guia de lei, não só Zé Pilintra, vamos falar de todos, ele tem que atuar também no quê? Na correção do médium. O médium não é perfeito. No aprimoramento dele, né? Exatamente. Na reforma íntima, o médium auxiliar. não é perfeito, nunca vai ser. Porque o dia que o médium for perfeito, não precisa nós. Nós estamos aqui para quê? Para ajudar, auxiliar e apoiar. Tá certo. Então eu gostaria que o senhor José Pilintra, por favor, aproveitando essa pergunta, que eu sei que tem muita pergunta, mas assim, nós não fizemos essas perguntas assim, como se fosse uma entrevista com o Zé Pilintra, falando que eu acho que esta pergunta pode ser muitas dúvidas de muitos ouvintes que não sabem, né? Porque acha que assim, a Zé Pilintra é entidade malandro, que se entrar no corpo do médium vai fazer arruar. Então vamos assim, cada Zé Pilintra pessoalmente, particularmente trabalha com fatores, com atuações e com peculiaridades própria de cada espírito Zé Pilintra. Então cada um é um único Zé Pilintra, mesmo ele vindo de uma falange chamada, mistério chamado Zé Pilintra. Boa noite, seu Zé. O que o senhor quer falar para os ouvintes, pai? Do que eu mais faço o meu filho se aperceber é que nas várias vezes que ele conversa, tanto com filhos quanto com outras pessoas, e está aconselhando ou está conversando sobre os assuntos de relacionamento, sobre vários tipos de assuntos que são pertinentes ao ser humano, de se aprofundar e de se melhorar, eu sempre dou um cutucãozinho nele, para ele perceber, isso também serve para tu. Isso também tem que ser aplicado para tu. Isso também serve para que tu enxergue o que está acontecendo, para saber como está se direcionando na vida. Então não adianta ser só da boca para fora e internamente não produzir nada. Não adianta eu vir trabalhar com médium e ajudar inúmeras pessoas no dia de trabalho do terreiro e o meu cavalo tiver lá continuar com o pé enterrado na lama e não tiver nem o princípio de querer se levantar, de levantar a cabeça e buscar o melhor. Mesmo que ele continue engatinhando, mas pelo menos que ele busque internamente estar se melhorando. É isso que o senhor cutuca, então? Com certeza. Tá certo, seu Zé. Seu Zé, quer falar alguma coisa, pai? Como é que o senhor cutuca, então, seu filho? Não, gente, olha, é brincadeira, mas assim, é um assunto muito sério. É como é que o seu Zé Pilintra atua dentro da vida mental de um médium. Né? Não é só na energia, não adianta Zé lá tirar as encrencas e virar as costas. Porque vai continuar o vício. Como é que lida com os vícios? Como é que lida com os defeitos? Como é que introduz a sua linha dentro da coroa do seu filho? Como é que o senhor faz, pai? Bom, eu atuo diretamente na ordenação, tá? E na ordenação específica de meu filho, eu ordeno a fé de meu filho, tá? Meu filho carrega em si uma característica muito forte do orixá que o rege, mas balança em relação a isso. Questiona onde não há questionamentos, tá? Tem, vamos dizer assim, uma autoindução de pensamento e tem tira certezas onde ela não existe. Ele vê uma situação, é isso, e não para pensar se aquilo realmente é uma coisa positiva ou não. Ele põe aquilo como uma grande verdade de sua vida e começa a caminhar nesse sentido. Isso é extremamente perigoso. Então, toda vez que meu filho balança na fé, e em outros sentidos também, mas especificamente nesse, eu que atuo diretamente é a ele e ensinei a ele que é a mim que ele tem que recorrer, pedir minha orientação e minha ordenação nesse sentido. Isso. Confiar na entidade, na mensagem que a entidade tem para falar. Pode falar, seu Zé. Vamos lá. Outra coisa que passou assim meio por cima no que um dos companheiros falou é questão de consulta. Tem muito, e não é só Zé Pilintra, todos guia, quando tá dando uma consulta, quantas vezes não serve pro médium? 99,9. Quantas vezes? Então, filhos, quantas formas vocês têm? Porque ele não escutou. Quantas formas você tem de ouvir o seu guia? É numa consulta, é através de intuição, tem gente que sonha, mas você sempre tem uma forma de chegar, sempre tem uma linha.
uma conexão. Sempre Só que o médium tem que descobrir. Tem que descobrir. Ele tem que descobrir onde que é essa E conexão. quando descobrir, eu vi, né? Ah, obedecer, né, seu Zé? Só obedecer tá bom, né? Né, o mentor espiritual, meu mentor espiritual diz assim: ó, filha, ordem é pra ser cumprida. Você quer discutir? Então nem pergunta uma coisa, tá pronto. É complicado, mas é isso aí. Bom, essa pergunta vem de Suzy Borges, São Miguel Paulista, São Paulo. Suzy, um beijo no seu coração e todo o pessoal de São Miguel Paulista que acompanha o programa. Muito axé a todos. Boa noite. Sinto que espíritos encostam sempre do meu lado esquerdo. O que é isso? E o que posso fazer para me proteger de espíritos maus? Obrigada. Suzy, e quem falou que é mal? Só porque tá do lado esquerdo? É isso? Apareceu do lado esquerdo, é mal? Suzy, fia, vai procurar um terreiro. Procura um terreiro lá pra você, que seja da sua confiança, pra você se consultar aí, exercer a sua mediunidade, tá bom, filha? Não é porque que tá vindo do lado esquerdo que é mal. Tem questões de energias positivas e negativas. Eu não sei se você emendou um questionamento na pergunta, mas é isso que pareceu. Então, assim, tem energias da direita, tem energias da esquerda, positivas e negativas, não necessariamente estão ligadas com bem ou mal. Tá bom? Mas procura um terreiro aí que eu acho que vai te responder bastante coisa. Axé. Bom, vamos a outra. Essa vem de Aline Belém do Pará, como um agradecimento. Aline, um beijo no seu coração. Olá, mãe Mônica e saravá, seu Zé. Salve. Só queria dizer que estou aprendendo muito e que a senhora também mora no meu coração. Um abraço e um beijão. Minha querida Aline, um beijo também muito grande no seu coração. Tá? Muito obrigado por estar acompanhando o programa, tá bem, Aline? Beijo e muito obrigado. Vamos a outra. Luciane Arinos, Minas Gerais. Luciane, também um beijo no seu coração e todo o pessoal de Arinos, Minas Gerais. É uma sugestão, seu Zé. Opa. Ela fala: olá, salve, seu Zé. Mãe Mônica, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre preceitos na Umbanda. Fica a sugestão para falar sobre esse assunto neste ou em outro programa, pois acredito que seja de muita importância esse assunto para nós. Muito obrigada e peço um axé de todo o seu Zé Pilintra. Fica a sugestão para um programa. Mas, tá vendo, Alan? Legal, né? A gente fazer. Vamos a outro agradecimento. Tá pendente aquele da demanda. Tá, ainda tá. Dinamarca. Manuela de Dinamarca. Nossa. Agradecimento, seu Zé. O senhor tá ficando famoso, seu Zé. Tá no mundial. Boa noite a todos. Estou na Dinamarca ouvindo os senhores todos os dias. Gostaria de saudar vós e pedir força ao grande seu Zé para continuar o trabalho até o dia de eu voltar para o Brasil. Obrigada. Manuela, um axé, minha filha, muita força aí pra você, que tá distante da família, que deixou o povo aqui no Brasil, mas estamos no seu aguardo. O seu Zé está lhe observando e lhe acompanhando. Muito axé, minha filha. Axé. Gostaria que o seu Zé respondesse assim, bem diretamente essa pergunta. Ela vem de William, São Paulo. Senhor, eu tô olhando pro senhor aqui, ó, de rabo de olho. William, São Paulo. William, um beijo no seu coração. E a todo o pessoal de São Paulo, capital, também, que prestigia o nosso programa. Gostaria de saber, do seu Zé, por que certos dirigentes não aceitam a incorporação de pombagira em médiuns masculinos. Meu dirigente não aceita e falou que na casa dele homem nenhum incorpora pombagira. E quando entramos na casa, automaticamente ele faz um trabalho para afastar essa vibração, colocando os Exus de frente. Isso é correto? Não. Nem um pouco correto. Então, vamos partir do que se fala aqui na Terra, né? Machismo puro.
machismo puro. Mas então, pai, eu concordo com o senhor que não é correto. Mas... Porém, ponto vírgula. O dirigente espiritual não consegue lidar com isso. Ele é um ser humano. Ele em si não consegue. Então, assim, é machismo, é isso, é aquilo outro, paraná. Veja, energia... Agora, peraí, vamos falar de uma parte. Tá? Uma parte é a dificuldade do dirigente, o senhor sempre fala que assim, ou o médium acata a ordem e a doutrina da casa, ou então procura outra. Certo. O senhor não fala isso? É isso. Você não está contente com a ordem da casa, procura outra que te contenta. Isso Ponto mesmo. final. Isso é uma coisa. Agora, com relação de ele captar essas pombagira, esconder elas não sei aonde, colocar o Exu na frente, e aí eu quero ver quando elas achar ele, já que ele esconde. Eu quero ver quando elas achar. Resolver achar ele. Quando elas achar ele. Vai pegar. Porque ele está manipulando uma força de forma, vamos ser claros, negativamente. Que ele nem conhece. Que ele nem conhece. Então ele não fala conhece, assim. que ele não deixa incorporar porque ele não conhece. Não, fala assim, olha, eu não gosto porque eu como homem não aceito, entendeu? E eu também não sei lidar com esse mistério. Não, aí a casa dele, é um direito dele, é o livre-arbítrio. É o direito ele dele. Fazer isso, ele pode fazer, porque a casa é dele. Fala, olha, aqui A minha casa música ninguém é incorpora essa. pombagira. Tá bom. E quem vai trabalhar lá tem que aceitar. Tem que aceitar. Minha Isso é uma música coisa. é essa, vocês vão dançar ela. Agora, o que ele não pode fazer é esse negócio de o médium entrou, vai fazer um trabalhinho pra amarrar a pombagira e só deixar o Exu na frente. Isso ele nem sabe o que ele tá fazendo pra vida dele. Exatamente. E não tá fazendo só com o dele. Ele tá fazendo com a egrégora dele, Sim. o templo dele. Ele tá fazendo essa negatividade dentro do terreiro dele, com as forças afirmadas no terreiro dele. Se é que ele também afirmou a pombagira. Pode ser que não. Porque assim, é complicado. O senhor quer saber de uma coisa? Às vezes o bloqueio emocional é tão grande que além dele não conseguir incorporar, ele não consegue fazer nada para essa pombagira. É um bloqueio, eu não sei do que, de que forma, o que foi. Agora, então, e aí? Faz o que com as forças femininas? E com o lado cósmico da coisa lá, e com as coisas? Fica complicado, não, né? É sempre aquela história engraçada, né? Aí as mulheres do terreiro lá podem incorporar caboclo. Então, aí eu já acho que aí é Pode incorporar tudo. Pode incorporar os Exu. Pode incorporar Exu. Boiadeiro, baiano, preto velho. E homem não pode incorporar preta velha, homem não pode incorporar baiana, homem não pode incorporar criança, menina. É tendência de terreiro antigo, ou ele já herdou o terreiro de um dirigente que era assim também. Isso é tudo falta de estudo, conhecimento. Um dia eu vi um homem de quase 2 metros de altura incorporar uma baiana e colocar um pano na cabeça. Ele era um negão, lindo, maravilhoso. E colocou, muita gente riu muito, eu achei ridículo. Porque se o Exu põe capa... Você achou ridículo as pessoas rirem, né? As pessoas rirem. Não, pra ficar bem claro, porque senão as pessoas acham que... Porque pessoas assim, rirem, porque... a mulher põe capa, calça comprida e capa pra Exu e fuma charuto e... Não, ele não pôs nada demais, ele não se emprequetou. Ele só pôs um pano na cabeça, que era florido que ela pediu, não fez laço, nada, só amarrou um negócio aqui. Ficou perfeito. Uma baiana. Porque ele incorporava uma baiana. Muita gente... olha, eu vou falar pro senhor, tive vontade de... Sabe? Agora, poxa, por que machismo, né? Uma coisa que eu vou falar pra tu já, se você é dirigente de casa, você tem uma longa estrada já dirigindo uma casa. Logicamente chega filhos de outros lugares. E já chegou filho de outros lugares com essa cultura aqui. Não se ajustou? Com certeza. Não entendeu como é que é? Entendeu o mecanismo e trabalha e tal. Só que assim, eu insisto e redoutrino, né? Readapto as questões para aquele também que quer, viu, pai? Porque já entrou filho aqui também que não queria. Volta naquilo, né? Então, filho. Aí eu falei, olha... Não quer seguir as normas da casa. Aí eu mesmo falei, olha, filho, não dá. Serventia da casa. Isso acontece. Bom, estamos chegando ao final do programa. Pois é, 1 hora passa muito rápido. Tem muita pergunta que ficou. Então você, ouvinte, se mandou sua pergunta, fique tranquilo, porque
todas serão respondidas, mas às vezes não é na sequência da quarta-feira. Ah, mãe Mônica, puxa vida, pois é. Mas fique tranquilo e tranquila que a sua pergunta vai ser respondida sim. Eu quero fazer um convite a todos vocês que conhecem a professora Rose de Souza, uma pessoa bacana, uma mulher íntegra e uma professora, uma excelente professora de baralho cigano. Ela vai estar aqui no Templo da Luz Dourada, a partir do dia 24/6, ministrando o curso de baralho cigano. Vai ser de domingo, 8 encontros, tá? Maiores informações, depois eu passo o site e o telefone. No dia 13 de agosto, que vai ser uma segunda-feira, eu vou começar a ministrar o curso de magia das 7 chamas sagradas, magia do fogo. São 4 meses de curso a partir das 20h30. Se você quiser maiores informações sobre a nossa grade de curso, a nossa programação, a agenda, as giras, os trabalhos, os eventos do Templo da Luz Dourada, eu peço para você entrar no site, no nosso site, é www.luzdourada.org.br, luzdourada.org.br. E Luz Dourada é tudo junto, tá? E o nosso telefone de contato é 011 2302 4087, 011 2302 4087. Saravá, seu Zé Pilintra, salve seu Zé, e nós vamos terminar o programa cantando um ponto de Zé Pilintra. Não vamos cantar ponto para Zé Pilintra subir, nós vamos cantar ponto para Zé Pilintra firmar suas forças. Zé Pilintra, boêmio da madrugada, vem na linha das almas e também na encruzilhada. Zé Pilintra, boêmio da madrugada, vem na linha das almas e também na encruzilhada. Lagoano Zé Pilintra, que nasceu lá no sertão, enfeitou a boemia com sereste violão. Hoje na lei de Umbanda acredito no Senhor, pois sou seu filho de pé, pois tem fama de doutor, com magia e milagre, dando forças ao terreiro. Saravá, seu Zé Pilintra, lagoano mandingueiro. Zé Pilintra, boêmio da madrugada, vem na linha das almas e também na encruzilhada. Saravá, seu Zé! Saravá, seu Zé Pilintra, salve o povo da Bahia, axé a todos e até o próximo programa. Salve a malandragem, ê catimbozinho! Ele é malandro por ser trabalhador, ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Ele é malandro. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora, professora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Fique por dentro da agenda de cursos e atividades do Templo e do Colégio Luz Dourada, através dos sites www.luzdourada.org.br e www.colegioluzdourada.org.br. Sem olhar a quem, se você está perdido, ele vai ensinar o caminho do bem. Ele é malandro, você trabalhador. Ele é malandro, você trabalhador. Tem um chapéu de Panamá,